Eu acho que o vídeo de hoje vai ficar meio comprido, então sem mais delongas, vamos começar. Manchete boa, viu, essa aqui. Investigação aponta que vereador do PT, o Senival, que a gente comentou ontem, preso aí nessa operação que mira o PCC. O Senival do PT teria roubado do PCC, mas ele foi poupado da morte por ter influência, né? O PCC ficou com pena. O vereador do PT é influente, né? Não vamos matar ele. Aí o Ivanildo fala assim, ó. Eu queria lembrar que tem um vereador do PT preso por ser faccionado do PCC. Ele roubou o PCC. O dinheiro desviado do PCC bancou sua eleição. Ele foi decretado, mas perdoaram porque seu mandato seria útil ao grupo que toca o terror. O seu braço direito, no entanto, foi para a vala. E aí? Por que isso não está repercutindo, né? Porque é do PT. Não está repercutindo porque é do PT. E porque tem muita gente que tem medo de falar sobre isso e pagar o pato, pagar o preço. E nem todo mundo está disposto a ter que contratar um advogado e lidar com a justiça brasileira, que de justiça não tem nada, né? É injustiça brasileira. Para pegar aqui um gancho para falar dessa questão da injustiça brasileira, o Partido da Causa Libertária lá no Twitter postou essa notícia. O Ivanildo também postou essa notícia da Folha de São Paulo. Dom Pedro III determina que bolsonaristas apaguem fake news que liga PT ao PCC. Isso aqui se deu basicamente por conta de diversas coisas que eclodiram em 2022, após Hugo Marques na Veja postar relatos de um depoimento aí do Marcos Valério, que o Marcos Valério falava do PCC. Aí tá ali, ó. Ministro ordena que canais parlamentares removam conteúdo sob pena de multa. 18 de julho de 2022. E eu falei pra vocês ontem, eu falei, rapaz, vocês estão por fora, bicho, do que foi a eleição de 2022. É que eu não fico chorando pitanga. Aí eu fui atrás, eu falei, chegava pro e-mail, um monte de coisa. Ontem eu fui lá no e-mail pegar algumas das notificações. Só peguei algumas, para mostrar para vocês. E aí eu juntei isso aqui, já tava no vídeo, aí eu me deparei com o vídeo da Manuela sendo processada. Na hora que eu vi ela pegar Justiça Eleitoral, eu falei, pô, eu já recebi tantas dessas, já tá separado, minha tia, pra gente comentar em vídeo, pra senhora sentir aí que a senhora não é especial, viu? A senhora não é especial, a diferença é que eu não tive esse prazer de ser perseguido pelo Novo, só pelo PT. Aí você vê uma dessas representações, né? Aqui já foi em outubro essa daqui, acho que até tinha acabado já, mas a perseguição continuava. Você vê ali, ó, tem uma galera, alvo, cadê? Olha aqui, ó, Kim, George, Boia, Paim. Deixa eu ver quem mais tá aqui, se tem algum deputado. Tá até todo mundo MBL aqui no início, Felipe Martins, ó, Felipe Martins, quem mais tá aqui? Aí um monte de arroba. Aí qual era o problema aqui, ó? Os requeridos veicularam um episódio do programa Jovem Pan News de uma série de fatos sabidamente inverídicos, ofensas à justiça eleitoral e em face do candidato a presidente da República pela coligação representante do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. No mencionado programa, a senhora Mara Gabrilli, ao ser provocada de forma maliciosa pelo entrevistador, expressamente relaciona, né, a questão do Celso Daniel ao Lula. Aí, isso é sabidamente falso. Isso é sabidamente falso, tá ali, o entrevistador. Mas eu precisava avançar só no outro ponto, que é o seguinte, e voltar, se você me permitir, na questão tratando ainda de PT, PCC, Celso Daniel, aí falar um monte de coisa. Eu não fui atrás para pegar, por exemplo, dos vídeos, né? Porque tiveram os dossiês que foram removidos. Tinha um dossiê que o nome era dossiê PTCC, eu lembro do título. Não pode. Aí outra. Essa daqui, a galera... Essa aqui foi o que... Uma das que mais me deu raiva foi essa daqui. Porque esse aqui foi... Deixa eu ver se... Não foi esse não. Foi do Outdoor. Eu pensei que tava na sequência. Aqui também, ó. Esse aqui eu tô... Aí, o primeiro nome era o Flávio, ó. Flávio, o Dudu, Felipe Martins, Paulo Eduardo Martins, Leandro Ruschel, Casa do Povo, Mário Frias. Esse aqui eu não sei quem é, né? Tenente Nascimento, Rafael Fontana, Jornal Cidade Online, eu, além dos demais representados. Lá veio de novo. Reiterada campanha difamatória promovida pelos representados acerca do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, no intento de incutir no eleitor a ideia de que o candidato perseguiria cristãos e ofereceria ameaça a cristãos. Se você vai para olhar as postagens, pelo menos de minha parte, não está falando isso.
No máximo vai ter o questionamento, que foi na época das confusões da Nicarágua. Falava, e aí, Lula, vai fazer alguma coisa não? Vai criticar não, irmão? Teu amigo aí do Foro de São Paulo? Aí eles colocam ali alguns exemplos, né? Será que teremos Nicarágua erra e corta sinal da CNN no país? A esquerda é cruel no mundo inteiro. No Brasil, se o ex-presidiário ganhar, não vai ser diferente. Urgente, ditadura da Nicarágua corta sinal da CNN no país. Você vê, só botou essa frase, urgente. Ditadura da Nicarágua corta. Isso seria um exemplo, né? Eu não sei qual o problema disso, o que aqui tem a ver com Lula. Enfim, tem várias coisas ali da época da eleição, né? Ditador Daniel Ortega Noruega, membro do Foro de São Paulo, e um dos principais aliados do Lula, proibiu os evangélicos do país de celebrar o Dia da Bíblia. Lula saiu calado e prometendo dar apoio financeiro e logístico à Nicarágua, Venezuela, Cuba e outras ditaduras. É tipo de coisa que eu não podia falar, né? Tudo fake news. Tudo fake news para prejudicar o Lula. Mas foi essa aqui, ó. Essa aqui foi a mais absurda de todas. Esse processo aqui eu tomei por trazer uma postagem da Folha de São Paulo, sabe? Mesmo vamos que tá aqui um tweet assim, era um tweet assim. Só que em vez de ser do Partido da Causa Libertária, era Folha de São Paulo. Aí tinha a imagem daquele prédio que tinha um outdoor. De um lado, o Brasil, do outro lado, o comunismo. Tu lembra disso? O brasileiro de bem conservador defende isso, o comunista defende aquilo. Aí tinha isso, né? Aí vê só. Propaganda eleitoral antecipada negativa, mediante a instalação de outdoor na cidade de Porto Alegre, localizado no edifício Caraíba, bairro Bonfim, na qual contém conteúdo sabidamente inverídico e veiculados por diversos perfis nas redes sociais. Eu divulguei o tweet da Folha de São Paulo. Não pode. A Folha de São Paulo não tomou processo. A gente tomou. Aí tá lá de novo. Dudu. Cadê? Aparece aqui meu nome? Não aparece nem aqui meu nome. Rapaz, do Dudu. Eduardo, Nantes Bolsonaro. Maravilhoso. Massa. Aí vem, né? Requer-se na presente apresentação concessão de liminar de modo a determinar que as matérias publicações sejam removidas e que os representados se abstenham de veicular outras com o mesmo teor. Você tá vendo que nem tá reclamando assim que é contra o Lula. Você não podia falar do comunismo. Você não podia falar que comunismo era abortista. Não. Tome processo. E que sejam condenados por propaganda irregular com consequente aplicação da multa, conforme previsto no artigo 36 da Lei 9.504/97 a cada um dos representados. Essa daqui foi da representação. Pronto. Tu lembra que teve um episódio que teve um papel que voou durante a entrevista, né? Que não foi a sabatina. Aquilo não foi a sabatina, foi a entrevista. Tu lembra que o papel voou? Não, como assim? Aí o pessoal, por comentar assim, ó, ligaram o ventilador no estúdio do bonde da Renata. Só isso, uma frase. Porque voou um papel. Tem gente que só fez assim um comentário engraçado, mas ai de quem fez um comentário engraçado, porque isso aí daria a entender que foi uma cola pro Lula e essa desinformação e toma-lhe processo. Tudo era processo. E voou um papel naquela entrevista. E de todas, essa é a pior, porque aqui não era só uma representação qualquer. Isso aqui foi uma ação de investigação judicial eleitoral. Essa daqui tu pega a peça para ler, tem um organo, sabe o PowerPoint do Deltan, que era um monte de seta lá no meio? Essa é um monte de seta assim, ó, na minha cabeça. Eu tô no centro e tem 80 pessoas, políticos, todos passando por mim. Eu sou o hub central, eu sou o ponto nevrálgico da situação. É o chefe da coisa toda. Eu falei, cara, agora eu sou chefe até do Carlos Bolsonaro, basicamente. Que loucura. É aqui rolando, até hoje tá bem, né? Confusão. Tiveram muitas distribuições aí depois. Isso foi as eleições de 2022. Ai de quem fosse falar. Essa era do ecossistema de desinformação. Necessidade de investigação, enfrentamento de um ecossistema, e colocar um monte de gente aí pra rodar. Gente que entrou nesse inquérito só por aparecer no meu vídeo. Eu fiquei, ó, para mais de 6 meses, sem trazer tweet de ninguém em vídeo. Porque eu ficava pensando, cara, colocar aqui, nesse momento, ainda de onde que o Brasil tá, é arriscado. Não pra mim, né? Agora assim, imagina se uma pessoa falou uma coisa importante, eu vou lá, coloco, né? Não, vou trazer aqui essa pessoa, dar uma visibilidade, e a pessoa entra no processo, começa a ser perseguida. Tá lindo, então uma galera rodou nisso daqui. Mas vai falar, né? Aí pra você ver que as eleições de 26 e de 22 não estão muito distantes, isso aqui foi de ontem.
Polícia Federal conclui que Flávio caluniou Lula, atribuindo crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Pois é. No PTC aí, falei em abril, uma investigação para apurar, né, se Flávio cometeu crime, uma postagem de 3 de janeiro de 26. É isso aí mesmo. Por causa da questão do Maduro, né? Como assim? Como assim falar que Lula é amigo do Maduro e o Maduro estaria ligado lá ao cartel de Los Sóis, que é apontado aí por estar conectado à turma que vende substâncias ilícitas? Não pode. Né? Parece até que já estão tentando tornar Flávio inelegível. Olha o empenho para destruir a direita. Enquanto, eu não sei nem se já pode passar ou se a gente já vai tomar processo por isso daqui. Já começou a campanha, né? Então vamos lá. Isso aqui foi Lula, ontem, lá em Santa Catarina. Esse é o cara aí que tá vindo para reeleição e o povo tá fazendo corpo mole. Não pode permitir que aqui em Santa Catarina as pessoas sejam tomadas da símbolo de grandeza, porque esse estado é muito rico, não é pobre. A gente é um estado brasileiro e todo mundo tem que ser tratado igual. Todo mundo. Não tem o cara que é branco é melhor do que o que é negro. O cara que é nordestino é pior do que o do sul do país. Que história que é essa? A gente não aceita. Hitler tentou fazer isso e acabou do jeito que acabou. Que coisa, viu? Tratando o pessoal de Santa Catarina como se fossem preconceituosos, né? Quase que amantes dessa ideologia nefasta. Esse é o Lula. O Flávio diz, né? Inacreditável este homem ser o presidente do Brasil. Lula deu mais uma prova de que não conhece o Brasil e os brasileiros. O catarinense é um povo trabalhador, honesto e ama o Brasil. Diferente de Lula, que é uma vergonha e não tem moral para ocupar a cadeira da presidência. Aí diante de tudo que está acontecendo, você vê, pegando gancho até nas fake news, né? Que tudo é fake news, tudo que machuca o PT é mentira. O Brasil virou o país do sabor. E aqui é engraçado, porque a piada do sabor meio que nasce para ser uma jogada de marketing do Toguro, né? Que era o sabor energético. Sabor energético. Só que, ao mesmo tempo que é para ser um negócio engraçado, né? Que tem a ver com o espírito brasileiro, o sabor energético, e depois o pessoal começou a usar para outras coisas, né? O sabor direita. Quando a gente olha para uma coisa que é muito séria, que é a alimentação das pessoas, tá cada vez mais comum sabor café, sabor chocolate, não é mais biscoito de chocolate. Aí tu olha pra isso daqui, ó. Preparo alimentar, sabor parmesão. Sabor, assim, nem comida é mais... Comida deixou de ser comida. Comida deixou de ser comida. Tu não sabe nem mais o que é que tu tá comendo. Tu não sabe nem se é comestível. O Brasil virou uma mentira. Tudo agora é uma grande mentira. Setores da direita também adoram abraçar uma mentira. Aí o Marfinha fala, rapaz, no Brasil tudo é sabor agora, né? Tudo é sabor. E agora, o pior é que mesmo que o Lula saia e a gente se livre desse partido, voltar a ter produtos com qualidade vai demorar anos. Recompor a renda dos brasileiros e resolver vários problemas não vai ser um estalar de dedos. Aí quando você olha para essa questão alimentar, temos aqui algumas coisas pra gente comentar. Hoje a gente vai ver alguns vídeos aqui, deu um jeito de botar na tela. Até porque são vídeos que eu duvido que vai ter direito autoral. Um senhor foi fazer uma feira. Teve gente que não entendeu, inclusive, a crítica que ele fez e falou, ele tem uma caminhonete. Eu tô vendo assim, rapaz, o povo não consegue ler o comentário. Ele tá explicando. Né? Igual esse aqui, ó. Eu ganho um salário mínimo. Ele tá tentando se colocar no lugar de quem ganha um salário mínimo. Esse senhor aqui vai no supermercado, fez um carrinho cheio, não tá lotado, cheio. Padrão aí, acho que todo mundo se espera, né? Uma família para passar o mês. Olha o que ele vai falar. Você está vendo aí? Ó, pouquinhas coisas aqui. O carro não tá cheio, não. Não tá muito cheio, não. Para 2 pessoas. Agora você imagina. O trabalhador trabalha o mês inteiro para ganhar 2, 3 mil reais. Vem cá, olha aqui. Olha só esse pouquinho de compra aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha isso aqui. Pouquinha coisa, pouquinha.
Isso aqui é para 2 pessoas. Agora vem cá. Imagina só. Eu ganho um salário mínimo. Eu ganho um salário. Veja quanto ficou minha compra aqui, ó. Tá aqui, ó. O valor aqui, ó. Ó. Olha aqui. Olha. Quanto ficou? 1.710. 1.710. Eu ganho um salário mínimo, gente. Como é que eu vivo? Cadê a água? Cadê a luz? Cadê a internet que a gente precisa? Cadê o gás? Então é por isso que eu vou atrás do... Sei como é que o cidadão deve. Sem gás, sem água, luz. E remédio, quanto fica velho? Igual eu que já sou idoso, com 72 anos, preciso de comprar remédio. Como que velho? Com salário mínimo? Como que você... Olha, você viu o imposto, quanto eu paguei de imposto aqui? Olha aqui quanto eu paguei de imposto. Tá aí, ó. Olha bem quanto eu paguei de imposto. Aqui embaixo, aqui, ó. Olha quanto eu paguei de imposto nessa comprinha aqui. Aqui você imagina. Aí, imagina como que o cidadão deve. Tá? Imagina quem ganha salário mínimo no Brasil. Aí vocês entendem quando o pessoal diz que é um absurdo falas como a do Romeu Zema, chamar o povo de vagabundo que não quer trabalhar, né, quer viver de Bolsa Família. Ninguém consegue viver de Bolsa Família, gente. As pessoas não querem assinar carteira porque às vezes é melhor tentar ficar na informalidade e aí juntar o salário da informalidade com o Bolsa Família para ter um complemento e aí você tentar chegar ali R$2.500, R$3.000 para você pagar as contas básicas. Imagina, 1.700. Dá para economizar, óbvio. Aí você come o pão que você nem come, né? Passa fome. Vamos botar, você pega um carrinho de 1.500 conto para família, para um mês, 4 pessoas, aí tem dificuldade. Aí vem as contas. Água, luz, telefone, qualquer extrazinho que acontecer. Aí tu tem que aturar o liberal e falar, não, é só se esforçar, é só teu mérito. Tá faltando meritocracia, tá faltando querer trabalhar. O cara já acorda de manhã cedo. 5 da manhã, no frio, às vezes tá com problema em casa, volta de noite. Não, é porque tu é preguiçoso, tu não quer estudar. É uma vida miserável que as pessoas estão vivendo. E ele diz, né? Imagina quem tem mais de 70 anos. Fazer o quê? Que o cara não tá nem mais na idade de ter pique para trabalhar. E além do salário não dar, ainda tem outros custos, como custo com remédio. Mas beleza. Aí, tu tem esse outro vídeo aqui, ó. Brasil Real também. Tem aqui essa senhora. Ela também foi no supermercado. 2 sacolas, tá vendo? 2 sacolas, R$242. Ou seja, quase 5 dias de trabalho. Aqui, nessas 2 sacolas, tem quase 5 dias de trabalho. E eu vou achar isso normal? Pô, gente, sinto muito, não acho não. Perdemos o poder de compra. Acabou. Trabalhamos só para comer. E nem muito bem, viu? Não muito bem, porque a gente está fazendo contenção de gasto. Tirando os produtos bons e comprando mais ou menos. Para sobreviver. É, minha filha, o negócio tá difícil, viu? 2 sacolas. Para sobreviver. E tem que achar bom. Aí vê só. O Vitor ontem trouxe um relato de uma coisa que ele falou que ele não conseguiu digerir, foi entalado, que foi uma situação que a mulher dele passou. Ele fala assim, ó, hoje minha esposa me falou uma parada que até agora não desceu. Ela foi ao supermercado, uma senhora estava pedindo na porta e minha esposa perguntou se ela não queria um lanche. A senhora disse que precisava mesmo era de sabão em pó e sabonete. Olha o que a mulher estava pedindo, sabão em pó e sabonete, porque precisava dar banho no esposo. E pediu para ela não comprar nada para comer para não ficar pesado. Isso é a cara do brasileiro. O brasileiro é um povo de bem honesto na maior parte do tempo. Sabe? Às vezes não quer nem dar trabalho. Não, velho. De verdade, só quero aqui um sabonete e sabão em pó. Pode deixar, minha filha. Não precisa me dar comida, não. Eu me viro. Minha mulher ainda disse que não parecia uma senhora que vivia na rua. Parecia uma aposentada com dificuldades. Talvez uma senhora aposentada que recebe um salário mínimo. Viu-se sem saída para conseguir os suprimentos para terminar o mês e foi na porta do supermercado pedir.
A dignidade do brasileiro está sendo destruída. Estamos sendo escravizados. Não tem como não politizar uma tragédia dessas. O PT nos leva a isso. O PT é a causa dessa destruição. Não foi competência, não foi qualquer um desses fatores secundários e supérfluos que os liberais apontam, por não terem a força moral de visualizar a maldade da turma do PT. Isso foi uma agenda, foi proposital. O PT conseguiu a proeza de ser causa eficiente em cada pequena desgraça de nossa nação. Não foi falta de ministro técnico, contrariedades com o mercado ou qualquer infantilidade aburguesada desse gênero. O PT planejou por anos a lupenproletarização dos brasileiros e executou isso sem dó nem piedade. Para quem duvida disso, lê lá o livro do Haddad. Vai estar lá bem claro, né, sobre o Manifesto Comunista. E o PT tem participação desde a entrada de um adolescente nas coisas ruins até os conflitos das facções. O PT conseguiu a proeza de desgraçar o povo brasileiro. Tirar o PT da presidência e tirar o máximo de votos de potenciais legisladores é questão de sobrevivência. O Brasil pode simplesmente não suportar mais 4 anos de PT e colapsar institucionalmente. Lembrem-se disso. O Brasil pode se transformar em uma colônia com a administração presidencial de chineses, pode ser balcanizado, passar a ter ausência de poder público em vários estados da federação, mas uma coisa é certa. O Brasil não será o mesmo com Lula reeleito. Eu acho que vocês conseguem enxergar esse cenário, sabe? Um casal de idosos que sobrevivem de salário mínimo, tentando fechar as contas do mês. Aí, gente, tenta fazer assim uma reflexão para vocês entenderem. O grande gasto da Previdência nesse país, o grande gasto é com o povão. É com quem ganha pouco, até porque a maior parte das pessoas que estão na Previdência é salário mínimo. Tu consegue entender que é na fase que você mais precisa de dinheiro, porque você precisa de cuidados médicos, você já ganha pouco, você não tem muita perspectiva de arrumar uma renda extra, porque você já tá velhinho. E o mercado financeiro, Faria Lima e os liberais, eles colocam como pauta central desvincular o salário mínimo da Previdência, para quando o salário mínimo aumentar, o salário do aposentado não ir da mesma forma, para economizar dinheiro. Essa mulher que está na porta do supermercado para pedir ajuda para comprar sabão para dar banho no marido. Então imagina a situação, uma senhora de idade já, ainda tem que cuidar do marido. Mas os liberais acham pouco, tem que tirar mais. Tem que maltratar mais. O custo Brasil tem que fechar em cima dessas pessoas. Por isso que tem setores que fazem críticas, que são bem... puxa para um lado meio emocional, que os caras basicamente, eles... é daí que surge a palavra austericídio. Porque a austeridade fiscal seria você, né, gastar menos do que você arrecada. Aí fala da austeridade. Só que os caras falam assim, cara, vocês querem uma austeridade a custo da vida humana. Por isso que é austericídio. Vocês basicamente estão querendo matar o povo. Não é jeito de falar, porque quando você simplesmente não tem dinheiro para comprar comida. É daí que surge o termo austericídio. É surreal o que o Brasil está vivendo. Aí você pega dos candidatos, quem foi o único que apareceu para falar, não contem comigo para fazer um ajuste fiscal em cima dos velhinhos, dos aposentados, e esse papo aí de desvincular o salário mínimo, né? Enfim, desindexar o salário mínimo. Foi o Flávio Bolsonaro. Falou, primeiro saiu em notas da imprensa, depois falou em evento público. Deixou claro o compromisso. É um absurdo o que está acontecendo. E a turma está lidando da forma mais normal do mundo. Ah, e se o Lula ganhar também, tanto faz. Desde que a Selic fique nas alturas. Aí você corta para a síndrome de Estocolmo. Leonardo Coutinho publica ali uma manchete da Folha de São Paulo, né? Ele fala, cara, essa síndrome de Estocolmo é uma endemia em um país de reféns. Talvez a vitória de Lula seja boa para todos. Direita enfrenta dificuldades com candidatura catastrófica de Flávio. Quem escreveu isso é o Marcos Augusto Gonçalves, editor da Ilustríssima, formado em administração de empresas com mestrado em comunicação pela FRJ. Aí, por conta de opiniões idiotas como essa, somado, né, à imbecilização crescente do brasileiro que retroalimenta, né, esse vício, né, a burrice vai se retroalimentando, aí o cara vai ficando cada vez mais burro, e quem tem um pouco de capacidade cognitiva, ao invés de tentar acordar as pessoas, trabalha para emburrecer ainda mais.
que chegamos em ponto como esse aqui. Você vai ter que ver esse vídeo, porque você conhece pessoas assim. Menos mais essa mulher se assume, né? Olha pra isso daqui. Pera aí. Se liga nisso aqui, ó. Ó. Que faz gostar do Lula, mesmo sabendo que ele defende tanta coisa ruim? É Lula. Cristiane, 2026, Lula ou Flávio Bolsonaro? Lula. Sem erro, sem nada, esse é Lula. Você votaria em um candidato que defende aborto, ditadura, crime organizado? Nenhum eu votaria não. Você não votaria? Não. Você é favorável ao aborto? Eu sou contra Você é favorável à liberação das drogas? também. Então você não votaria em um candidato que defende essas porcarias, né? Não. Mas 2026 você vota em quem? No Lula. E se eu te disser que o Lula defende tudo isso? Pior que eu sei, mas eu não saio do Lula. Eu não acredito não, Charlene. Mesmo ele protegendo o crime, sendo a favor do aborto, se ele defende tanta coisa ruim, o que te faz gostar do Lula, mesmo sabendo que ele defende tanta coisa ruim? Mas é porque é fanática mesmo pelo Lula mesmo. Mas você acha que, por exemplo, uma atitude como essa não piora o nosso país? Demais, mas Mas 2026 é Lula. é Lula. É Lula. A pessoa reconhece. Vai piorar o país. Mas é Lula. Aí tu tem esse aqui também. Doentes. Se liga. Né? Bolsonaro desdenhou de pessoas doentes no seu coveiro. Vocês têm me pedido um exemplo literal de dissonância cognitiva. Eu sou Thalia Jaui, psicóloga e treinadora comportamental, e eu conserto empresas e pessoas que querem ser consertadas. Você disse que ele imitou falta de ar, isso aqui é a verdade. O apelo que eu faço aí, que aqui é contra, tá? Sem problema, se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai pra casa, quando você tiver falta de ar, você vai pro hospital. Mandetta, o cara que se falta de ar vai pro hospital pra fazer o quê? Pra ser entubado. Meu Deus do céu. Se existe uma possibilidade, faça uso disso. Não espere o pior acontecer. Ou seja, pelo que você viu aqui, o vídeo completo, ele tá avisando as pessoas que se elas ficarem dessa forma, elas vão para o hospital. Concorda que então ele não estava zombando? Ok, então você concorda que foi uma fake news que a Globo passou e que a mídia passou? A zombaria nesse caso vem da negligência. Tu tomou vacina? Tomei. Quem comprou? O governo do Brasil. Sério? Do Brasil, mas quem era o presidente? Jair Bolsonaro, que não governa sozinho, tem... Ou seja, mas ele comprou, de fato, as vacinas pro povo brasileiro. Você sabia que em abril o Brasil já era um dos países do mundo que mais vacinava? Mais de 100 milhões de doses já tinham sido aplicadas no final do ano de 2021. Um terço. Um terço? O Brasil tem 300 milhões de pessoas? Cerca de, não é? Perceberam o que aconteceu? A cada vez que um fato ia sendo verificado, o discurso ia mudando. Isso é dissonância cognitiva. Quando a realidade entra em conflito com a crença, a pessoa não muda a crença. Ela muda o discurso para justificar aquilo que ela tanto defende, que ela tanto acredita. Você também tem visto muitas pessoas fazendo malabarismo mental só para não admitirem que estão erradas? Malabarismo mental. É a doença que acomete a direita. Esse é o Brasil real. Longe da bolha de internet, longe do Twitter. É contra tudo isso que a gente tá lutando. Eu sempre falei que o que levou a direita ao poder foi a verdade. As diversas pessoas que quando saíam algo na imprensa já começavam a desconfiar. Deve ter alguma coisa errada. Aí corriam, iam checar, viam que estava errado e mostravam para outras pessoas. E assim libertava o povo da mentira. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia a própria direita gera mentiras, em especial contra Flávio Bolsonaro, e quem tenta desmentir que é o errado. Vocês entendem assim, a situação que nós estamos? E nesse meio tempo aí surge a ex-primeira-dama, né, dando aquela lacrada maravilhosa dela. Aí Eduardo Bolsonaro relembra o que deveria ser óbvio. Pense nisso. Nessa eleição decidiremos se Bolsonaro será solto ou se cumprirá prisão perpétua sem ter cometido o crime. Se as velhinhas do 8 de janeiro são libertadas. Cumpridas até hoje, né? A dosimetria, ninguém nem fala mais. Se as centenas de exilados poderão dar um último abraço aos seus familiares. Se o Brasil prosperará ou seguirá no atual ritmo de gastos governamentais desenfreados e preços no supermercado acima da inflação oficial.
Se você trabalhará igual condenado para pagar impostos que sustentam políticos e o Supremo. Se seguiremos com medo de tomar uma bala na cabeça por conta do seu carro celular, ou se iniciamos uma guinada para sermos um país civilizado. Adiante de tudo isso, nasce a Sérgio Moro de Saias, a dona Michele Bolsonaro, e ela não para. Mas hoje é dia de trazer um pouco de luz nessa situação. Ontem a gente já tinha comentado 2 notas. A primeira da CNN, que falava que Flávio ia atrás para saber se o pai ficou sabendo ou não. E a única matéria que saiu da imprensa levantando aí a história foi na Malu Gaspar, como a gente mostrou ontem, dizendo que Bolsonaro meio que sabia que ia ter um vídeo, mas não falou nem que sim, nem que não. E não falar se Bolsonaro sabia do conteúdo. E quem disse isso para Malu Gaspar foi uma olhada da Michele Bolsonaro. Aí ontem o Flávio foi visitar o pai. Falou com Dantas, com exclusividade, e tá ali. Meu pai não sabia do vídeo e nem quis assistir. Agora pergunta se aqui foi divulgado. Você não viu o que a turma da direita andou aprontando ontem. O senador Flávio Bolsonaro esteve com seu pai, Jair Bolsonaro, na manhã dessa sexta. Os dois conversaram sobre a publicação do vídeo em que Michele Bolsonaro o acusou de agressões verbais e tentativa de escanteá-la do processo decisório dentro do PL, especialmente no Ceará. Segundo Flávio, seu pai não sabia do vídeo e se recusou a assisti-lo. Ele me disse que não sabia que ela faria um vídeo daqueles e ficou chateado que se recusou a assistir ao noticiário, mesmo com toda a repercussão do caso ontem na TV. Conhecendo minimamente Bolsonaro, eu acho que realmente é por aí, viu? E não adianta você querer falar, ele não vai querer assistir isso daí. Filho 01 comentou com o pai sua reação às declarações de Michele, reafirmando que nunca pretendeu magoá-la e que continua aberto ao diálogo para a construção de uma candidatura nacional forte e capaz de retirar Lula e o PT do poder. Saiu outra nota sobre o tema também, e mais uma que não diz que Bolsonaro ficou sabendo. Até agora, as matérias da imprensa não cravaram que Bolsonaro sabia, e a matéria do Flávio garante que Bolsonaro realmente não sabia nada. A matéria da Ana Flor, Michele alertou sobre vídeos e chegou a ser procurada por Flávio antes de publicação. Aí tá ali, ó. Outra fonte próxima da família diz que Bolsonaro sabia que Michele gravaria um vídeo em defesa própria, mas não tinha conhecimento dos ataques aos filhos, em especial a Flávio. Aí a Bia da Caserna diz, né? Em nenhum momento a dona Michele afirmou que Bolsonaro autorizou. Ela disse que comunicou. Eu vou fazer, tá? Como, né? Aí eu sou dos 500. E deixou no ar o entendimento. O vídeo estava sendo usado como chantagem contra o Flávio por interesses políticos. Ela planejou se vestir com pijaminha para dar a impressão de que estaria em sua residência, próxima a Bolsonaro, mas ela estava no PL Mulher. Roteiro e cenário estudados, com o intuito de ludibriar principalmente leitores evangélicos, e veja que tem um esforço concentrado em desgastar Flávio com os evangélicos. Foi o Rodovalho essa semana, tem as movimentaçõezinhas, né, protagonizadas pelo Cezinha da Madureira. Rogério Marinho deveria estar cuidando dessa articulação política, né? Você vê que o Kassab, inclusive parte do Cezinha ligado à turma do Rodovalho, entra em campo, apoia a senhora Michele. Michele Firme disse que comunicou Jair usando da prisão dele, né, se aproveitando do fato dele não conseguir virar público. Preso, perseguido, censurado, monitorado dentro de sua própria casa por pessoas próximas. Essa é a vida que Bolsonaro está tendo. A mãe dos filhos de Bolsonaro, os 3 filhos mais velhos, a dona Rogéria, publicou isso aqui ontem. E os seus filhos que criei, homens dignos e honrados, Deus no controle sempre, venceremos. Eu acredito na senhora, dona Rogéria. Estou comprado aí na senhora. Aí vamos lá. Ontem, para trazer aqui um exemplo para vocês do grande jornalismo da revista Novo Oeste, eu não vou dar play nesse áudio, tem 5 minutos, tem mais coisa pra gente comentar, mas eu vou dar play em outro áudio. Eu desse tipo de coisa. Falar e não provar. Pra mim é coisa de pilantra. Lá vem a jogadora que gosta de bloquear os outros. A Anne postou, né? Jornalista Ana Paula. A carteirada, né? Não houve apenas críticas a Michele como ex-primeira-dama e esposa de Bolsonaro. Houve ataques vis, covardes. Michele foi alvo de nomes horríveis. Foi xingada de muita coisa. Ser xingada pela esquerda é uma coisa, mas esses ataques vis vieram principalmente de pessoas em torno
principalmente do Eduardo e o Flávio, né? Poderia ter estancado isso. Vieram do entorno do Eduardo. Quem foi? Por que a Revista Oeste, esse jornalismozinho chinfrim de quinta categoria, por que não meteu na tela aí, pô, uns exemplos? Coloque aí uns exemplos, porque eu vou fazer isso agora, Ana Paula. Mostrar pra vocês um mínimo de jornalismo, sabe? Uma de pilantra que vocês são. Eu vou mostrar pra vocês o que é ataque. E eu trago as pessoas e eu explico quem elas são e ligadas a quem. Por exemplo, estamos vendo aqui essa linda imagem desse Spaces maravilhoso. Tá ali o Daniel, o cara para quem Nicolas vazou aquelas mensagens de WhatsApp para defendê-lo após Dom Lancelotti falar, né, do que estava rolando no grupo e da expulsão do Dom. Tá lá no Atlas já registrado bonitinho as ações do seu Nicolas. Tá ali o PC News, umbilicalmente ligado ao Ricardo Salles e também muito muito próximo do Nicolas Ferreira. Aí essa turma toda aqui unida, misturada, junto com outras pessoas, estavam falando da mulher de Flávio Bolsonaro. Diferente da Revista Oeste, é que a gente mostra o que está sendo dito. A Revista Oeste deveria colocar exemplos de quem estava fazendo ataques vis e baixos, quais são essas pessoas do entorno do Eduardo, e que Flávio poderia ter estancado, e mostrar. Mostra! Não fica dando carteirada, não. Escute isso aqui. Escute, porque isso aqui você não vai ver na Revista Oeste. Olha, falando da mulher de Flávio Bolsonaro. Eu for a não sei quem Bolsonaro, você acha que essa mulher também não vai se cobrir de dinheiro público? Mas é lógico, principalmente com cartão corporativo que você pode gastar tantos R$1.000 sem dar satisfação a ninguém. O Jair Bolsonaro mandou desligar o aquecimento da piscina. As pessoas, se você perguntar para qualquer um, se tirar o sobrenome Bolsonaro, você vota no Flávio? As pessoas não sabem nem responder. Então, galera, ô Flor, você falou que tinha dado a consideração final, você quer falar alguma coisa? Não, é só dizer que a sala foi ótima, mas eu vou migrar lá. Aí termina. Tá vendo aí? Na mulher do Flávio Bolsonaro vai se esbaldar de dinheiro público do cartão corporativo. Esse é o tipo de coisa que já tá sendo dita. Cadê a Ana Paula? Tu tem alguma coisa pra mostrar? Aí essa mesma tropinha. Quando eu falo pra vocês que antigamente a gente lidava, né, com a mentira da esquerda, né, Ana Paula? A direita lutava pela verdade. Aí quem até apareceu também na sala foi a Baianinha, ali embaixo, ó. Amiga do Constantino do Salles. E do Nicolas, né? Olha aqui esse lindo bate-papo do host com o PC. Se lembrar disso. O Flávio disse que existe um preço, não é? Pra ele sair da campanha. Você lembra disso? Numa entrevista. Tem uma frase, que ele tem um preço, né? Isso. E ele estava entrando e que ele não dizia que ele não sairia, né? Ele falou que não admitia que não sairia. Ele estava de camiseta verde e ele disse que existia um preço para ele desistir dessa corrida. Será que esse preço já ofereceram, ainda vão oferecer? O preço do Flávio era soltarem Bolsonaro e deixarem Bolsonaro concorrer no lugar dele. Todo mundo sabe disso, foi amplamente noticiado. Mas a turminha aí, os seguidores da Revista Oeste, a tropa do Nicolas, resolveram omitir essa parte. E querem querem dar a entender que o preço é dinheiro. Tá entendendo, Ana Paula? É assim que você mostra as coisas. Não é esse jornalismo de quinta categoria da Revista Oeste. Você tem que mostrar. Quando você fala assim, tem pessoas atacando, aí você fala quem são as pessoas, explica, para as pessoas poderem ir atrás com seus próprios olhos. Você não dá uma carteirada, porque você não é ninguém, cara. Você não é ninguém. Você só tem, né, aí um grupo, você pegaram pessoas conhecidas, ficou dando carteirada e vivendo aí de, sei lá, uma reputação que eu não sei de onde surgiu. Mas essa questão do que você falou, você trouxe bem detalhado sobre tudo, mas a gente também está enxergando isso, essa questão de que ele é o candidato do PT para o PT continuar.
Foi formidável o que você falou aí. Flávio é o candidato do PT, pro PT continuar. O sócio otário diz, né? Antigamente tínhamos que expor o quanto a esquerda era burra e omitir o contexto, né, das falas de Bolsonaro. Hoje temos que fazer isso com a terceira via, que faz a mesma coisa. Aqui é direita. Aí pegando o gancho na senhora Baianinha, amiga do Nicolas, a Fernanda Barroso publica, né, 26 minutos que podem custar o sofrimento de milhões de brasileiros. Uma mulher que parecia inteligente hoje condiciona a perda de uma eleição de um candidato que já nasceu perdedor, corrupto. Flávio, tá falando Flávio, né? O Flávio nasceu perdedor, corrupto, rachador e que maltrata mulheres. Eita poxa, velho. Aí o Rubem diz, ó, o discurso feminista da apoiadora de Michele do Nicolas. Também apoia o Alexandre de Moraes e comemora a condenação do Eduardo. Parabéns, Michele. Conseguiu agradar o que tem de mais podre e militância. Aí você corta pra bancada do Banco Master. Lembra de quando saíram os valores? A galera queria dizer que eu que recebi dinheiro do Banco Master. Agora, quando a polícia mostrou quem recebeu, a gente descobriu que foram os defensores da Michele e do Nicolas. Firmino Cortada. Sobre Michele criticar Flávio Bolsonaro, eu achei sensacional. Tava lá no Léo Dias. Também tá envolvidão, né? No caso do Master. Aí depois dessa entrevista com o Léo Dias, mas você vê que é no mesmo estúdio. Olha quem tá ali com o Firmino. Eu tô chocado como é pequeno essa turma da ML, como eles são baixinhos, né? Aí a PAN pergunta, o que é que o defensor mó da Michele e gestor de crises do Banco Master está fazendo com o Chico Linguiça? Qual é a missão dessa gente? A missão é destruir o Flávio, né? É que o PT permaneça no poder. Aí tu fala, cara, é só uma foto? Não, não é só uma foto não, ó. Gravando podcast agora com Firmino Cortada. Essa é a direita. Essa é a direita. Olha lá, ó. Colega aí trabalha aí da Ana Paula Henkel. Os dois coleguinhas, né? Eu nem li, nem lerei. Porque, pra mim, o Constantino já conseguiu resumir a qualidade do texto do Alessandro Garcia. O Constantino elogiou, excelente texto. Não tem como um texto honesto ser elogiado pelo Constantino. Aí você vê, né? Nem Nicolas conseguiu defender a Michele Firmo contra o Flávio, porque pegou mal. O plano deu errado. O Vinícius até diz, né? Nicolas não aprovou, isso é fato. Ele sabe que tem mais a perder e o silêncio evita um desgaste desnecessário para a própria imagem. Engraçado também, quando Eduardo falou de Michele e dele, Nicolas fez questão de dizer que Eduardo não estava bem, que passava necessidades, etc. Esse argumento não vale para Michele? Lá atrás, o Nicolas, ele entrou em campo. Agora ele não quer falar nada. Lá atrás, para rebater o Eduardo, agora tem fé de boa, né? Porque agora tomar lado realmente seria muito ruim, né, Nicolas? Aí agora você só passa pano. A gente tá aqui, ó. Olha, respeito Flávio Bolsonaro, respeito Michele, espero que isso se resolva o mais rápido possível, afinal de contas tem coisas maiores em jogo e eu não vou dar nenhuma opinião a respeito disso, porque isso pode gerar mais narrativas, mais manchetes, mais falas que podem contribuir para um atrito e eu não tenho dúvidas que a gente tem uma missão e um foco, que é tirar o PT esse ano. Tá bom. Então qualquer coisa que possa contribuir para isso, eu farei, de derrotar o PT. Aquilo que não contribui, realmente eu permaneço calado. Porque no fim das contas, eu sem falar, o pessoal já tem um pessoal falando que eu que estou por detrás disso. Por que será, né, Nicolas, que o povo tá falando que tu tá por detrás disso? Deve ser porque tu tá, né? Não conseguiu defender, não foi a parceira. Aí você vê também quem tá tomando lado. Uma mulher que casou tanto problema na vida de Bolsonaro. Processo judicial, destruição de reputação. Maria do Rosário sai em defesa de Michele. Nenhuma mulher deve ser menosprezada. Mas o que é isso? Né? Que acabei de ler. Viu a imagem, achei que fosse mentira e fui conferir. Na boa. Sua nulidade, arpia, infeliz, camaleoa, umbiguista, sanguessuga, farisé, esfinge. Pegue tua moral e bons costumes e vá para aquele lugar, né? Jesus, não é possível. Como assim até a Maria do Rosário? Mas é agora que as coisas vão começar a ficar interessantes para valer. Temos agora que ver alguns comentários, porque essa é a parte muito interessante.
fica claro depois de algumas coisas, fica claro que Michele Bolsonaro mentiu. Resta saber se ela mentiu de propósito ou ela mentiu sem saber. No vídeo que a Michele faz aí sobre Flávio Bolsonaro, ela vai falar lá da questão do Ceará, e que pipipi, popopô. E aí, assim. E aí fala lá da Priscila Costa, do André Fernandes e tudo mais. Só que aí aparece uma senhorita, apareceram aí 2 senhoras nas últimas horas, que não são conhecidas do Brasil inteiro, mas devem ser conhecidas lá no Ceará, que contam outra versão. Só que elas não só contam como suas postagens antigas jogam a favor de ambas. Eu quero começar por esse vídeo. Depois eu mostro qual foi o primeiro vídeo que circulou nas redes sociais. Esse aqui já é um vídeo de repercussão, mas está indo mais direto ao ponto, esse é mais curto. Porque o vídeo mesmo tem 15 minutos, a gente vai ver 15 minutos de vídeo aqui. Vejam só. Moleque bafafá, né? Pois é. Tem gente que não tá entendendo, eu vou explicar bem rapidinho para vocês entenderem. Em 2024, na candidatura, né, na eleição para a Prefeitura de Fortaleza, eu apoiei o André, todo mundo sabe disso, né? E começou um movimento grande feminino, né? E quem fez esse movimento fui eu, né? Vocês lembram do evento que fizemos aqui no Conjunto Ceará? Foi um dos maiores eventos políticos, eu acho o maior, né? Já existente na política de mulheres, né? Tivemos camisas personalizadas, pagas por cada uma, né? Vocês sabem disso que eu tô falando e eu tenho como provar. Cada uma pagou sua camisa. Patrocinadores, né? Patrocinador do espaço, patrocinador da água, patrocinador da faixa que foi na frente. Até patrocinador. Aí as meninas fizeram uma cota para comprar aquela fumacinha. Vocês lembram que fizemos a cota no grupo? Para comprar fumacinha, para ficar lindo. Patrocinar. Aí fizemos também a vaquinha para contratar o trenzinho. Vocês lembram do trenzinho que a gente contratou? Fez uma vaquinha no grupo, pronto. O café também. Quem forneceu o café foi o Wagner Delícias da Lu. Não é mais Delícias da Lu, é Lígia Confeitaria, eu sempre esqueço. Mas foi o Wagner da Lígia. E assim fizemos um grande... Aí tem o apoio dos paredões, que os meninos ajudaram. E assim fizemos um grande evento, né? Maravilhoso, passou, tal. Veja como ela vai descrevendo, vai dando o mérito de todo mundo, sabe? Olha como ela é bem descritiva. E ela deu como provar. Quando foi agora, a dona Michele Bolsonaro fez o desabafo nas redes sociais, né? Trouxe os problemas de casa para falar nacionalmente e internacionalmente, para falar o que está havendo, justamente no ano político, né? Próximo às eleições, foi esse bafafá. E eu me atentei, eu não assisti o vídeo todo e não tinha me atentado, e um pequeno detalhe, né? Ela colocou, me mandaram, né? Ela colocou uma parte do nosso evento. Aí ela colocou uma parte do nosso evento, né? Eu vou até colocar para vocês nos próximos stories. Quem viu, dá a entender o quê? Que quem fez foi outra pessoa, ou seja, ela estava dando mérito a outra pessoa. E lógico, eu não iria ficar calada, né? Porque quem fez o evento fui eu e minha equipe, quem correu atrás de tudo, quem se sacrificou durante 3 semanas para organizar um evento para o André Fernandes de mulheres aqui, fui eu, né? Que puxou a maioria aqui, de todas as mulheres aqui, fui eu que puxei o evento da campanha do André. Aí a dona Michele veio nas redes sociais dizer que foi outra pessoa, né? Que era empenhada em fazer, colocou a foto da pessoa lá e tal. Aí saiu a foto do nosso evento e dá a entender que quem fez esse evento foi essa pessoa, que ela quer, por fim na força, enfiar água lá abaixo nas pessoas, né? E eu não iria ficar calada e assim fiz também o meu pronunciamento. E foi esse vídeo que tá aí rolando nas redes sociais. Vou mostrar pra vocês. Próximos... André de corpo e alma. Era uma eleição apertada e havia uma rejeição significativa ao André por parte das mulheres. Diziam que ele era machista e que não respeitava as mulheres. Foi nesse momento que entrou em campo a vereadora Priscila Costa, presidente estadual, e a minha vice-presidente nacional do PL Mulher. Foi nesse momento que entrou a Priscila Costa, minha vice-presidente, ó. Lógico que é tua peixe mesmo. Uma mulher honrada e fiel defensora da vida e das pautas conservadoras. Priscila tinha acabado de ser eleita vereadora. Poderia estar cuidando do seu próprio mandato. Em vez disso, dedicou-se integralmente à campanha de André, aproximando o público feminino, diminuindo a rejeição, abrindo portas que estavam fechadas. A Priscila, né, tia? Ei, que tá mentirosa, viu, Michele?
O trabalho da Priscila fez uma diferença real e significativa. Não vencemos a eleição por muito pouco, mas nos mantivemos firmes aos nossos valores. André chegou a... Viram o vídeo? Meu olho tá vermelho, né? Quem vê esse vídeo dá a entender o quê? Que a dona Priscila Costa é responsável pelo evento, foi ela que puxou tudo, que puxou as mulheres. E não foi, mulher, nós sabemos que não foi, a verdade é outra, né? Então vocês acham realmente que eu iria ficar calada com um absurdo desse? Claro que não, né, bicha? Claro que não, né? Então, quem puxou as mulheres fui eu, da campanha do André fui eu, e acabou-se a história. Aí bota um negócio desse a dona Michelle em rede nacional, mulher, dando mérito a quem não tem, a quem não fez nada, né? Eu que só faltei me estrupiar aí pra fazer... Eita, meu irmão. Faltei me estrupiar pra fazer esse evento. Aí a pessoa vem em rede nacional querer dar mérito a outra pessoa, gente, é injusto. Vocês não acham que é injusto? Pois é, por isso que tá o bafafá. É muito injusto, minha tia, mas passe o trator. Passe o trator. Deixa eu ver aqui. Aí, vamos lá. Ops. Tá, deixa eu só ver aqui como é que eu botei aqui na ordem. Tá. Oh, diacho, eu cliquei? Eu cliquei. Se eu dizer que eu tava. Mas, enfim. Aí. Assim, né? Esse foi o vídeo que começou a circular ontem. Dessas duas. Essa aqui vai ser o nome, que é a Manuela. Eu não, acho que é Grace, que é que eu falou agora, e a Manuela. Elas se uniram lá pra falar poucas e boas, né? Da primeira dama. Aí, 15 minutos, não vou dar play nele todo. A Tsuko fala assim, essas mulheres não devem se encaixar no perfil padrão da Michelle, né? Adorei o deboche com a água. Resumindo o vídeo, aconselho que assistam. Elas, juntamente com outras, foram as responsáveis por movimentar as mulheres na eleição do André Fernandes. Grace, a mulher de cabelo amarrado, diz no vídeo que ela foi a responsável pela organização do movimento e estranha a imagem de Priscila inserida no vídeo desabafo da Michelle Bolsonaro. Só botar aqui só para ir bem no iniciozinho mesmo. Dona Michelle Bolsonaro acelerar, e Dona Priscila Costa. Assistam esse vídeo, porque esse vídeo é para vocês, para todas as mulheres do Ceará e todas as mulheres do Brasil. Todas que assistiram o vídeo da Dona Michelle Bolsonaro. Meu nome é Manu, sou líder do movimento Em Direita Fortaleza. E aqui do meu lado está a Grazi, que é uma mulher empreendedora e moradora aqui do Conjunto Ceará, em Fortaleza. Antes de passar aqui... Ela é tatuada, né? Aí queima o filme da Michelle. Vê se a Michelle ficar tatuada assim, meio bruta. Bruta é demais. Tem que ter um arquétipo, né? Pra vender o peixe, meio outdoor. A palavra da minha amiga Grazi. Gostaria que vocês assistissem um trecho da fala da Michelle sobre a vereadora Priscila Costa. Só um minuto. Toma uma aguinha aí, vai. Eita. Molhar o bico, né? Tá? Pois vamos lá. Assistam esse vídeo. E havia uma rejeição significativa. Aí vai dar play, vai contar a história. Aí vamos lá. Tsuki. Obrigado, Tsuki. Foi lá nas redes, né, fazer aqui uma averiguação. E vejam só. O perfil Ponte do Pratinho Graciele é da Grace. Agora, lembrem o que ela falou no vídeo sobre a camiseta. Assistam o que André fala. Leiam a legenda e comparem as fotos. Quando você lê a legenda, quase dá para sentir a empolgação do momento, o empenho, o medo, etc. É muita safadeza alguém vir depois e carimbar seu nome em algo que não pôs as mãos. Olha só essa aqui. Do nada alguém mandou pra mim lá assim, diz, olha essa mulher aí comprando briga. Aí eu fui assistir, né, lá no Instagram. Ninguém administra meu Instagram, tá? Só eu que cuido dele. Aqui é a Grace, ó, em pé. Tá vendo? Essa aqui sentada é a Priscila. Então, eu tava lá, às vezes por isso eu não consigo ver a mensagem de vocês. Aí eu tô lá assistindo, e do nada tinha uma mulher lá dizendo assim, agora pronto. Agora pronto. Eu falo de tudo nas minhas redes sociais. Nunca ninguém falou nada. Eu falo de academia, eu falo de comida, eu falo de tudo. Aí no dia que eu venho falar de política, parece gente me xingando. Pois pronto. Pois só porque eu compartilhei um vídeo dele e vocês reclamaram? Pois agora eu vou declarar meu voto, eu voto nele. Eu disse, rapaz, essa bicha é invocada mesmo. Segui ela, mandei mensagem, eu vi que no Instagram tinha lá, né? Ponte do Pratinho. Tá vendo? O André agradecendo. A mulher começou, me ajudou, Ponte do Pratinho, que é aqui da Grace. Agradecendo. A verdadeira responsável pelo movimento. Mas calma, vai ficar melhor. Tá vendo aquela batendo nas fotos, né? A amiguinha da Michelle. Posso fazer um negócio? Eu vou comer aí. Ó, bota aqui de novo, ó. Olha batendo nas fotos, ó. Ó, segurando o celular. Ó, o dedinho, ó.
Presta atenção nisso. Que ela, mandei mensagem, eu vi que no Instagram tinha lá, né? Point do pratinho. Eu disse, que dia que funciona aí? Bora fazer um negócio, eu vou comer aí um pratinho. A gente chegou lá. Enfim, aí Tissu colocou aquela legenda. Vamos voltar aqui no vídeo. Calma que a gente vai chegar ali. Vai ficar bom agora. Ó. Essa postagem ainda está no ar. Este vídeo originalmente é de 20 de outubro de 2024. No começo, quando tive a ideia de fazer o evento, não imaginaria que seria assim. Pensei em algo com 20 mulheres para fazer um vídeo em apoio ao André. Aí falei com o Demand, começamos, coloquei meu Instagram na ideia, pá, aí de repente entrando as mensagens, havia a Jéssica, a Jaqueline, a mesma Jaqueline, Delícias da Lu Gourmet, Elias Cavalcante, vai falando que todo mundo no final agradece por esse evento. Aí volta no 2 dedinhos, isso que botou esse print aqui. Quando tu vai olhar o vídeo da Michelle Bolsonaro, veja que coisa engraçada, olha. A mulher vai no evento da Grace, bate uma foto e Michelle Bolsonaro vem pro Brasil, que foi ela que organizou. Eita, que descaração, viu? Mas tu mente, viu, Michelle? Mentirosa. Mentirosa. E agora? Mentiu sabendo ou foi enganada? Bota a culpa em outra pessoa agora, vai. Paga de louca igual o Nicolas, que adora mentir. Nicolas fez outro dia, não foi? Compartilhou um vídeo manipulado pra me chamar de rato, de mentiroso, e aí tomou na caixa dos peitos o vídeo na íntegra. Eita. A mentira, é? Eita, que esses evangélicos estão mentindo demais, viu? A Bíblia de vocês não é a Bíblia que eu conheço. E aí, gente? Se morde aí agora, vai. Se morde aí agora. Aqui, diferente da Revista Oeste, a gente fala e a gente mostra. Tá vendo aí? Rapaz, não é vendo da Grace. Da Grace. Fingindo que é teu, né? É igual bater foto na frente do carro dos outros, a minha Ferrari. É pra não ficar, mas essas fotos não são inteligência artificial. Eu sei que vocês iam pensar nisso, né? Pera aí, rapaz. É por isso que eu já deixei aqui já, ó. Olha. Cadê? É porque eu deixei aqui já, ó. Vou até atualizar a página, ó. Tá vendo aqui, ó, mensagem, meu Instagram bonitinho, ó, se colocar aqui, tudo funciona. Olha a postagem, ó, 20 de outubro de 2024. Deu ruim, Michelle. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. A honestidade não tem vez. E olha aqui esse outro vídeo, né, de... Como é que eu coloco? Dá pra colocar assim, pronto. Dá um zoom aqui. Um zoom mais bonitinho aqui. Atualizar aqui, ó. Atualizar a página, ó. Se liga. Boa noite, eu não sei o horário que você irá ver esse vídeo, mas eu quero fazer um agradecimento a 2.000 mulheres, mais de 2.000 mulheres que estiveram no nosso evento feminino em apoio ao nosso futuro prefeito André Fernandes, na qual a oposição quer fazer com que você acredite que mulher não vota no André. Como é que pode? 2.000 mulheres em pleno domingo, 7h30 da manhã. Não tem militância paga, todas de graça. Não tem ônibus para levá-las ao evento, foram todas pelo seu meio de transporte. E você quer acreditar que mulher não vota em André? Mulher vota em André sim, mulher empresária, mulher mãe, mulher empoderada, mulher decidida, mulher posicionada. Eu sou mulher e voto no André. Tá vendo aí? 24 de outubro de 2024, ela agradecendo pelo povo ter ido no evento que ela ajudou a organizar. Mas vamos lá. Falando em mulheres, ali na imagem, botei questão, é o vídeo aqui dela também, né? Falando em mulheres, estava eu passando ontem no Twitter e vi duas delas interagindo sobre uma terceira mulher. E não é que o Girão processou a Manuela? Eu fiquei... O Girão? Pelo qual não tenho respeito nenhum, e eu já expliquei porque eu não tenho respeito pelo Girão. Porque o Girão me ligou para tentar me cooptar, eu já falei isso mais de uma vez, passamos mais de hora no telefone, e ele queria me convencer que se tivesse uma pressão nas redes sociais, o Alcolumbre iria passar por cima do regimento que favorece o próprio Alcolumbre. É maluquice, né?
Na verdade ia ser o Pacheco, né? Porque o Pacheco seria o presidente da sessão. O Pacheco ia passar por cima do regimento para prejudicar o Alcolumbre, sendo que são aliados, para a votação para a presidência do Senado ser de voto aberto, e o fato de ser voto aberto ia dar a vitória pro Girão. E eu falei, eu sou maluco, só se for maluco falar isso. Eu falei, rapaz, tu só vai criar confusão e gerar desgaste pro PL. Não, eu vou fazer questão de explicar que o PL tem sua estratégia, e a estratégia realmente faz sentido, porque o PL tem tamanho, tem bancada, foi penalizado porque ousou disputar com o Pacheco, foi o Rogério Marinho, e perdeu, ficou sem comissão nenhuma. Não, mas eu vou falar, não vou ser injusto não. E foi injusto. Jogou contra. Jogou para criminalizar a imagem de Bolsonaro. Me falou uma coisa no telefone, tentou me cooptar, veio com esse discurso despolitizador, a gente vai vencer, não sei o quê, temos que nos mobilizar. Ele só queria ganhar popularidade digital. Comigo não. Comigo não. Por isso que eu não apoio. É uma pessoa sem caráter. O Girão não tem caráter. Eu vi, eu presenciei. Aí a Pamela fala assim, ó. Olha só Eduardo Girão, o escolhido da Michelle para o governo do Ceará, processando a bolsonarista cearense. Eu vou ter que ver isso aqui? Eu vou ter que ver. Aí o mesmo problema que eu sofri na mão do PT, a Manuela descobriu que o Novo também faz. Vejam isso daqui. Obviamente não vai ver todo, né? Porque tem 1 hora. 1 hora de vídeo. Meu Deus do céu, Manuela. Mas também deve ter batido. Eu não assisti 1 hora inteira não, viu? Eu vou botar mesmo aqui, ó. A gente tem que ver aqui uns pedaços bons. Teremos que ouvir uns bons pedaços para você conhecer o Partido Novo, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não é isso que dizem? Comigo não. Vamos lá. Ó, bota aqui um minuto e meio que você começa, ó. Me processou, tá? Vamos lá. E processou o Girão. Deixa eu ver aqui. Inclusive, eu não vou ler todo porque, né, é muito extenso, mas eu grifei algumas coisas, né? Vamos. Que são as mais importantes, para resumir, né? Então, aqui diz que é o Partido Novo, que é o Diretório Estadual do Ceará. Eu vou ficar pulando porque é muita coisa, então não tem por que eu estar lendo tudo, né? É para não ficar chato para vocês. Mas vamos lá. Aqui, ó. Em face de Manuela Furtado de Melo, minha pessoa, tá? Responsável pelos perfis em Direita Fortaleza e Manuela Melo, BR, que é o meu perfil pessoal, tá? Aí aqui diz assim. Trata-se de representação contra publicação de conteúdos ofensivos, tá? Ofensivos. E de propaganda eleitoral negativa antecipada. De jeito nenhum. Nas redes sociais da representada. Marcados por ataques à honra do pré-candidato, tá? Mas vamos ver se tem ataques mesmo, porque em nenhum momento eu xinguei o senador Eduardo Girão, em nenhum momento eu acusei de nada, nunca. Procurem na página em Direita Fortaleza, no meu perfil pessoal, vocês não vão achar nenhum xingamento e nenhuma acusação grave feita ao senador, certo? Podem procurar. Tá lá aberto, tá? É público. Fiquem à vontade. Inclusive até nas pequenas palavras que eu, né, comentei. Vamos lá. Marcados por ataques à honra do pré-candidato Eduardo Girão, pela manifestação explícita de não voto. Vocês vão ver o que é esse não voto aqui. Vocês vão rir, tá? Tá sendo processada pelo não voto. O que é isso? É o que vocês realmente estão achando que é. Parece absurdo, mas é isso mesmo. E por atitudes dolosas para burlar as diretrizes da plataforma. Como essas contas, no caso em Direita Fortaleza e Manuela Melo, né, que eles se referem, possuem influência sobre o eleitorado da direita no Ceará. Que coisa boa vocês acharem que o direita tem uma... O crime da Manuela é ter engajamento. Como assim, Manuela? Como assim você fala coisas que fazem com que os conservadores do Ceará te sigam e formem opinião através de você, Manuela? O seu crime é não ser burra? Pô, você não sabe como é que funciona no Brasil? Grande influência. Eu não sabia disso. Ela está sendo processada por isso. Processada. Que bom, tá? Para mim é um elogio. Obrigada. O dano das publicações é consideravelmente ampliado. Um dano quer dizer que o Direita Fortaleza... Dano ampliado. Eu já ouvi isso na boca de Alexandre de Moraes, né? Esse pá de rede social aí. Meu autoritáriozinho. Essa turma da Michelle adora perseguir, viu? Eu já vi essa história na boca do Alexandre de Moraes. Meu povo, é um dano para a população cearense? Vamos lá. Conforme demonstrado na postagem abaixo, a representada realizada em colaboração entre dois perfis, que é o meu e do Indireito. Vejam só qual é o vídeo que o Partido Novo de Eduardo Girão quer que eu remova. Tá aqui. Chegaram a dizer na notinha deles lá, né, na notona da página oficial do Novo, não é o vídeo, é uma narrativa. Narrativa. Tá aqui o vídeo. Vai lá. O vídeo e o texto, isso aqui foi a legenda, né? Que eu
Escrevi. E tá aqui o vídeo, que são palavras ditas da boca do próprio senador Eduardo Girão. Não foi eu que disse. É igual divulgar vídeo do Lula. Não pode. Mas como assim você tá divulgando a fala do Lula? Não, vai tomar processo. Tem que varrer pra debaixo do tapete. A Manuela não aprendeu a fazer jornalismo com a Revista Oeste. Tá querendo falar a verdade? Conto novo. Oh, meu Deus. É um vídeo que está no YouTube, ele é público. Você pode procurar lá, se quiser, depois eu dou até o link. Eu apenas editei. A edição que eu fiz aqui, eu tirei apenas a parte que ele fala do Bolsonaro, porque o vídeo ele é longo. É uma entrevista que ele tá dando. Então, me interessou a parte que ele fala do Bolsonaro. Entendeu? Então, se vocês quiserem, eu até compartilho nos stories. Tá lá o vídeo, tá? Tá lá pra quem quiser ver. E no vídeo, em nenhum momento eu xinguei. Eu apenas mostrei o que ele mesmo falou da boca dele. Não foi minha boca e não foi ninguém que falou por ele. Não tem edição de IA. Você está ouvindo, senador Eduardo Girão? Não existe edição nesse vídeo. Não é IA, tá? Como a turma que te apoia faz nas redes sociais direto, tá? Mano, ela tá presa no tempo. Ela acha que ela tá vivendo em, sei lá, 1990, que ainda tinha um resquício de justiça no Brasil. Né? Ela não tem que se atualizar, Manuela. O Brasil é isso. Quem paga o pato é quem fala a verdade. Acho que você não tá entendendo como é que as coisas funcionam. Vou nem falar nisso agora, vamos deixar pro final. Vamos voltar pra cá. Vamos lá. Eu, né? Vocês estão ouvindo direitinho aí? Vocês estão ouvindo? Eu tô com o microfone. Tô ouvindo. Tá bom aí, minha voz? Porque tá se não bom. tiver, eu Tá. boto o microfone aqui mais perto, é porque eu quero deixar aqui, então me leio, né? Segurar essa coisa, mas vamos lá. Ela afirma, eu, né, que ele tenta enganar os bolsonaristas. Olha bem, ele diz aqui, o Partido Novo, que ela afirma. Só que eu fui ler o texto, que eu nem lembrava mais. Eu não afirmei nada, eu fiz uma pergunta, inclusive tem um ponto de interrogação no final da frase. Ô tia, eu também fui processado por fazer pergunta pro Lula. Tu tá achando que eu posso ser perseguido pelo Lula e tu não pode ser pelo Novo, só porque o Novo é laranja? O laranja é a mistura do vermelho do PT com o amarelo do PSOL. Tá no meio termo. Ai, relaxa aí, pô. Aí eu fiz uma pergunta. O Novo é o PT com dinheiro. Não que o PT não tem dinheiro também. Eu não sei nem qual é a diferença do Novo pro PT. Então aqui não ela afirma. Tô sendo irônico aqui, viu? Porque tem a galera também com QI negativo que às vezes nem tem. Tô sendo irônico. Por que vocês não colocaram ela pergunta? Né? Tenta enganar os bolsonaristas. E o acusa de... Eles não colocaram pergunta porque o Partido Novo é composto de pessoas desonestas. E a justiça brasileira não tem muita paciência para checar o que você realmente falou. Olhou ali o Novo, isso daqui também faz parte de aliciamento judicial, né? Eles começam a te enfiar processo, a senhora é uma pessoa comum, dificilmente, né? A senhora não tem cara de bandida. Então a senhora não tem cara que já teve problema de estar no judiciário, tendo que contratar advogado e tudo mais. Então, eles querem destruir tua vida. Eles querem criar problema para te calar. É isso que eles querem. Eles querem criar problema pra você ficar calada. Fique calada. Que ninguém lhe bole. ser desarmamentista. Quer dizer que falar que é... E o senhor é o quê? Ela não pode falar que o Girão é desarmamentista. E é o quê? Eu também não... Ele é. O senhor não foi contra? Foi. O armamento civil? Foi. Né? Que os TACs, inclusive, fizeram vídeos criticando o senhor? Isso. Né? Na época? Eu lembro, tá? Apenas para beneficiar financeiramente sua própria empresa. Porque ele tem uma empresa lá, né? Que isso aqui também ele não gostou dessa frase e botou... É, porque ele tem empresa de segurança. Ele tem empresa de segurança, o senhor Eduardo Girão, mas não gosta dos CAC. É, se você quer proteção, você contrata a empresa dele. Okay. Aí aqui fala assim, ó. Ela, meu povo, a gente ri, mas é rir pra não chorar, ou sei lá, eu não sei o que é que a gente... Assim, é rir de nervoso, assim, de não acreditar nisso aqui, ó. Ela expressa sua recusa em ajudar a elegê-lo. Ela... Vamos botar, ó. É rir de nervoso, assim, de não acreditar nisso aqui, ó. Ela expressa sua recusa em ajudar a elegê-lo. Presta atenção nessa frase, eu vou ler de novo. Ela expressa sua recusa em ajudar a elegê-lo. Quer dizer que eu não posso? É ditadura, Partido Novo, que vocês estão fazendo comigo? Com a mulher bolsonarista? É isso que vocês estão fazendo comigo? É. Partido Novo. É. Ela expressa sua recusa em ajudar a elegê-lo. Quer dizer que eu não posso dizer que eu não vou ajudar a elegê-lo? Não posso dizer isso? Não. Proibido? Rotulando de ingrato. Ué, você estava onde nos últimos anos? Você não entendeu que se você não apoia o Partido Novo, você será perseguida? Você será chamada de duguinista, caçabista, comunista infiltrada. Você não entendeu que você não vai ser chamada para participar das lives da Revista Oeste, escrever na Gazeta do Povo, fazer uma aparição na Bradock? Você ainda não entendeu? Como assim você ousa criticar? Como você ousa não pedir votos? O crime dela é não pedir votos. Você é obrigado a pedir votos pro Novo. Aí vocês vão ver que a palavra ingrato tá
Isso aqui tá, eu marquei, só que a palavra ingrato já veio Vem negrito, né? Ali você pode ver. Ela grifou de amarelo. marcado por eles, tá? Aqui, ó, ingrato, certo? Ele não gostou porque eu chamei ele de ingrato. Ingrato, meu povo, por acaso é um xingamento? Ingratidão, pra mim é um sentimento. Rapaz, não pode. Enfim, tem mais aí. É surreal nesse daí, mas tá aí, ó. Processo e tudo mais, quando ela começa mostrando, tem lá a logozinha, né, da justiça pra cima dela. Esse é o Partido Novo. Esse é o Partido Novo, rapaz. A postagem... Ei, deixa eu ver se acha aqui. Pra quem quiser ver, eu postei no... Ah, não tá com a postagem aqui aberta, não. Eu não dou com a postagem aberta. Mas tá aqui, ó. Esse é o perfil, em direito à Fortaleza. Postou dia 5 de junho agora. Só teve 460 curtidas. Pelo menos agora mais pessoas vão saber, Manuela. Estaremos aí divulgando. Vai pro Atlas também, para juntar na história do Brasil, né? O Novo, perseguindo pessoas. Novidade zero. Eu botei aqui uma postagem também, né? Vai que o Novo queira derrubar a tua conta. Aí também tem a minha. Então são dois caminhos. Agora eles têm que derrubar duas contas para abafar esse assunto. Aí só pra você ver, né? É o mesmo esquema, né? Ofensas, né? Requisitos, assédio falsamente verídicos, em face do... Aqui era candidato à presidência, né? Aí no caso agora, nela, em face ao pré-candidato. São as mesmas narrativas do PT, né? Conteúdo sabidamente verídico, vinculado por diversos perfis em redes sociais. Aqui o PT nem ousou falar que não está sendo ampliado a desinformação pela internet. Mas aí, para encerrar o vídeo, o pai do André Fernandes ontem também gravou um vídeo de 12 minutos, trazendo vários pontos, descrevendo coisas, como teria ocorrido todas as negociações no Ceará. E tem uma parte que é bem curiosa, que o professor Carlos Barros fala assim, ó. Em um vídeo de 12 minutos, Alcides Fernandes, pré-candidato ao Senado pelo PL no Ceará e pai de André Fernandes, responde às injustas colocações de Michele. A revelação mais importante é que Michele aceitaria aliança com Ciro Gomes desde que a sua indicada fosse a candidata. Ela queria fazer a Priscila Costa senadora. Até porque ela é vereadora, né? Se perder, volta lá pro mandato, fica de boa. Mas vamos ver aqui, ó. Vou botar aqui o seu Alcides. Seu Alcides, fale aí, irmão. De você. Michele, reconheço que somente você sabe o que está passando e sofrendo, cuidando diariamente do nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas a política exige uma certa maturidade para lavar roupa suja em casa e cumprir acordos publicamente. Em situações normais, eu jamais iria expor o que aconteceu em uma reunião fechada. Mas a situação causada por você me obriga a expor. Me surpreendeu você dizer publicamente que não negocia valores e princípios, criticando nossa aliança com Ciro. Mas no dia 14 de abril, em uma reunião fechada entre você, Altineu, André e Valdemar, na sua sala, você disse que toparia fazer aliança com Ciro, desde que fosse colocada a sua indicada ao Senado na chapa. Os valores são mesmo inegociáveis? Ou todo esse estardalhaço contra nós e esse enorme prejuízo na campanha do Flávio Bolsonaro foi apenas uma tentativa de criar um caos para impor uma vontade particular sua? E aqui, para quem me pergunta, por que é sempre a mulher que tem que ceder? Eu devolvo a questão. Porque alguém com uma mini experiência de vida, alguém que já caminhou cada canto dessa terra, que conhece a dor real do povo cearense, que se elegeu deputado estadual com 79.207 votos, que construiu essa candidatura junto ao partido inteiro, que pontuou melhor em pesquisa e que conquistou a vaga por mérito, que eu é que deveria recuar para imposição pessoal. É porque eu não agrado à vontade particular de quem mal conhece um palmo do nosso estado, é porque eu não atendo a interesses individuais dessas pessoas. Se pararmos para pensar, tentar impor a própria vontade, ignorando uma decisão construída em conjunto, de maneira coletiva, não seria exatamente essa a verdadeira definição de um projeto pessoal de poder? Se não curvar a cabeça para essas imposições é o que me torna alvo dessas críticas, eu carrego isso com muito orgulho. Porque para defender o Ceará e enfrentar o sistema que tomou conta da nossa terra, você não precisa agradar a interesses pessoais. Você precisa de coragem. E aí vai lá. O vídeo completo tem 12 minutos. Vocês conseguem ver aí. Aí só 3 coisinhas rápidas. 50% rejeitam votar em Lula e 48% Flávio. Rejeição do Flávio, menor que a do Lula. Lula tem 46 contra 43 de Flávio. Isso aqui era divulgado horas antes da senhora Michele Bolsonaro aprontar. Horas antes. Foi na manhã do dia 25. E também na manhã do dia 25. Entre quem diz saber do caso Master, 54% culpam o governo Lula, 29% o governo Bolsonaro, 17% não sabe. Bando de mentirosos.
Vocês estão vendo aí ao vivo e a cores. Esse ano, esses últimos meses estão sendo, assim, chances atrás de chances de acordar, despertar, amadurecer, sabe? Dar o próximo passo, não ficar naquela ladainha de sempre, lavou minha alma, sabe? Entender de verdade, bicho, o que é a política, o que são as coisas, parar de ser enganado, parar de ser feito de massa de manobra. Tá aí. Agora, realmente, dá mérito a outra pessoa para tentar fortalecer a aliada política no Ceará. Isso foi baixo demais, viu? Resta saber, a Michele Bolsonaro mentiu sabendo que estava mentindo ou foi ludibriada por alguém? Se foi ludibriada por alguém, coloca a culpa nessa pessoa aí, pelo menos, pra gente poder saber. Tá aí. Tá aí. Não, agora as coisas nunca mais serão as mesmas, graças a Deus. Agora, presta atenção também, né? O que falou o seu Alcides Fernandes? A turma se levantou agora para bater de frente com a Michele. Já pensaram? Se esse comportamento aplicado contra a Michele tivesse sendo aplicado desde 2019 para tudo. Simplesmente para tudo. Já pensou? Toda vez, bicho, tem que ter um cataclisma para as pessoas se moverem. Tem que ser um cataclisma. Todo mundo não. Uma parte no governo já sabia que as coisas com o Moro estavam horríveis. A galera falava uma coisa, não falava nada. Saíram notícias que o Moro estava para sair. Falaram alguma coisa? Nada. A galera ignorava a notícia. Aí o Moro saiu. Aí todo mundo com uma cara de bunda. Aí depois vai Weintraub. Todo mundo viu lá. Cara, Bolsonaro arrumou um emprego pro Abraham no Banco Mundial e pro irmão na OEA. Por dois ficarem juntinhos e não serem... Os caras queriam basicamente ser presos, né, pelo Supremo. Arrumou emprego pros caras. Os caras cospem na mão. Aí ficaram aloprando desde 2021, velho. Aí vai lá... Não, na verdade, desde 2020 já tinham sinais. 2021 tava aberto. A coisa só vai ganhar corpo em 2022, quando Mário Frias perdeu a paciência, escreveu uma thread explicando diversos pontos e Eduardo Bolsonaro deu fé pública. Aí pronto. Aí nada demorou, né? Você fez, meu Deus, resolveu no privado, blá blá blá. Aí veio o Roberto Jefferson. Nossa senhora, bicho. O cara falou, aprontou, deu todos os indícios já em 2020. Mas o PTB, nosso aliado, e pipipi, popopô e aloprou o resto de 2020 todo, 2021, sabe, até chegar nas eleições e fazer o que fez. E ele teve uma participação até em aumentar a rejeição de Bolsonaro e tirar votos na reta final com aquela ação dele quando a polícia foi lá, né, prendê-lo. Aí tu pega... Esse cara agora, Michele Bolsonaro, mesma coisa. Para o cara do Salles, mesma coisa. Gente, o Salles, tanta de gente que já falava assim que tava insustentável. A galera começou... As primeiras reclamações que eu vi o pessoal fazer do Salles, do Sabugosa na época, foi já em 2023, que falava o seguinte, bicho, vocês viram que o Salles teve uma quantidade boa de votos, não foi em 2022? Aí quando você olha os votos que Eduardo Bolsonaro deixou de ter e que o Salles meio que teve, você faz uma matemática, você vê que esses votos conversam entre si. Que foi o quê? Teve uma galera que em 2018 centralizou todos os votos do Eduardo. Tem uns empresários que as pessoas conhecem, né? Não vamos entrar nos nomes. Aí a galera apoiou o Salles na visão que Salles seria o representante desse agro. Ribeirão Preto, né, uma região ali. Aí o cara se elege, não dá 2 meses, fevereiro de 2023, o cara já falou que ia ser prefeito de São Paulo. Então assim, mano, os caras fazem todo um esforço, direciona a máquina pra eleger o cara. A primeira coisa que o cara faz é dar uma banana, não, você candidato a prefeito. A gente botou em quê? Pra quem então na máquina? Então a galera ali já falou, bicho, não dá um cara desse. Aí aloprou, chegou em 2024, Pablo Marçal, até que Bolsonaro chamou o Salles intergaláctico, bateu de frente com ele. O Salles ainda tentou medir forças com o Bolsonaro quando o Trump se elegeu, falando que Trump ali, Trump não era que Trump seria o intergaláctico, tentando assim negar que o Trump tinha feito qualquer tipo de aliança para chegar ao poder e tudo mais.
Aí você vai falar assim, meu Deus do céu, velho. Com o Nicolas? A mesma coisa, velho. Tá se falando de Nicolas desde quando? Nicolas... 2023 também, o pessoal comentava. Os primeiros comentários que eu escutava de Nicolas é que Nicolas não jogava em grupo. Aí as reclamações é a seguinte, pô, a gente vai na reunião, a gente senta lá, tem coisa que a gente até nem concorda. Mas, pô, se foi decisão da maioria, é decisão da maioria. Votação, né? Aí todo mundo concorda. A gente chega na votação, o maluco vai lá, a gente vota, depois que a gente já votou, o maluco vota contra e ainda grava vídeo na internet. Aí a gente fica vendido. Pô, bicho, você não vai votar todo mundo igual e tu avisa. E a galera reclamava que o maluco só jogava pensando nele, não tava nem aí pra decisão da maioria. O plano era dele, ele faz o que ele queria. E até ficar assim, e eu sempre falava para os deputados tudo, né? Deputado, gente que me contava, eu falava, bicho, vocês estão contando isso pra mim, eu não vou sair contando tudo isso. Eu não tô nessas reuniões. Eu não participo de reunião da liderança do PL, reunião das lideranças, reunião do partido, da minoria, da direita. Eu não participo dessas reuniões. Eu falei, isso o quê? Mais nas minhas fontes? Eu sou o cara que fala o que pode mostrar. Eu tô falando com muita coisa que eu não posso provar, né? Mas enfim, pra mim a história é meio eu tenho que me escorar na minha reputação, que quem não gosta de mim não tem nenhuma, quem gosta de mim gosta, enfim. Aí eu falo assim, não é melhor vocês contarem isso? Então assim, a gente vive uma política da covardia. É a política da covardia, as pessoas têm medo. Medo, não sei do que é esse medo, esse terrível medo de dividir a direita. E mais uma vez. Aí eu fico pensando, cara, quando é que vai acabar isso aqui? Vai ser pra sempre? A direita vai ser assim pra sempre? O tempo todo aparecem pessoas, histórias, confusões. Não, vai para debaixo do tapete, vai para debaixo do tapete, vai para debaixo do tapete, vai para debaixo do tapete. E fica aí vai lá e explode. Quem poderia imaginar que explodiu o problema? Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Quando o Van Garten foi demitido, todo mundo sabia o que aconteceu. Quando teve lá o caso da Cíntia Chagas, cara, o Lucas Bove foi perseguido. Sabe qual foi o tratamento que o Lucas Bove recebeu? Tanto que quando teve depois alguma outra denúncia, a galera falou, e aí, será que eu vou ter o mesmo tratamento aqui do Lucas Bove? São coisas que vão acontecendo. Aí toma varrendo para debaixo do tapete, né? Essa direita, esse virtuosismo. Nossa, somos bons, somos melhores do que o PT, temos princípios e valores. Pelo amor de Deus, velho. A diferença é que vocês, assim, a grande vantagem que vocês têm pro PT é que vocês são burros demais. Sei lá, pra quem quer aprontar uma coisa no Brasil, vê vocês um caminho, sabe? A Faria Lima nem precisa comprar vocês, porque vocês já compraram o discurso da Faria Lima em grande parte do tempo, né? Graças a Deus, pelo menos com o PCC vocês são contra, vocês realmente são contra o crime organizado, mas em grande parte do tempo, o que é direita no Brasil? Sabe? A única forma, o que vocês iam fazer para se redimir é no mínimo honrar o mandato que vocês possuem, graças a Bolsonaro, e cair de cabeça na campanha do Flávio. E tentar a partir de amanhã ser uma pessoa melhor, sabe? Usar as redes sociais de vocês, não só para impulsionar os perfis de vocês, mas montar a base, pô, ajudar uns aos outros, dar destaque para diversas ações, coisas que vão acontecendo, sabe? Não dá para voltar no tempo e apoiar o Bolsonaro. Não dá. Já passou. Mas daqui para frente em diante, sabe? Vai fazendo aí, pô. Vai solucionando um pouquinho mais, sabe? Luta. Um pouco mais de consciência. A quantidade de... assim, né? A quantidade de gente no Brasil, pô, que é de direita, o povão, que não faz ideia do que tá acontecendo. Faz ideia. E eu fico vendo, pô, o povo apoia esses deputados, faz, acontece. Sabe? Ajuda de todas as formas. Bota em oração. Curte, compartilha. E vocês, por que é que vocês retornam pro povo? O que é que vocês estão fazendo de retorno, sabe? Pega a reforma tributária. Nossa, a reforma tributária ninguém foi para as reuniões, para os encontros, para as discussões. Pega lá as reuniões, vê quem você encontra do PL. A reforma tributária, gente, não nasceu do nada. Não nasceu do nada. No dia que teve a primeira votação, o povo não sabia nem no que votar, nem no que pedir destaque. Vocês conseguem compreender que eu não sou formado em direito. Eu não sou formado em direito. Eu não sou um economista. Eu não sou um contador. Mas vocês conseguem entender que eu não tenho uma equipe que trabalha comigo. Eu tô tentando assim, eu não sou uma pessoa especial. Eu fui apenas uma pessoa que primeiro leu do Poder 360, que é o Aguinaldo Ribeiro divulgou o relatório, e eu
peguei o relatório e eu resolvi ler. Mas como eu não sou contador, não entendo de direito e coisa, eu falei, cara, dentro das minhas limitações, o que é que eu posso procurar? Como eu estava acompanhando a reforma tributária desde janeiro de 2023, que é quando já se discutia, a Marina Silva tinha dito, acho que 4 de janeiro, foi 20 de janeiro, tem essa notícia no Atlas, de janeiro de 23, que ela iria avançar com a agenda verde através da reforma tributária, que ia avançar com a questão de crédito de carbono dentro da reforma tributária. Eu falei, poxa, essa pauta ideológica eu conheço, então eu vou buscar aqui na reforma tributária esses aspectos. E aí eu comecei a ler coisas que pelo texto eu falei, cara, eu conheço essa maldade. Não, vamos aqui ter um imposto que faz mal para a saúde e meio ambiente. Eu falei, vamos ter que incentivos fiscal para questões verdes. Sabe? Aí eu comecei a ver esses aspectos ideológicos da reforma tributária. Eu consegui observar. Agora, um partido político que se orgulha de ter 100 deputados, que tem estrutura, dinheiro infinito quando se lida com política, as pessoas não vão para as reuniões, não participam dos debates para tentar direcionar os rumos, não faz trabalho junto à imprensa para colocar o seu ponto de vista, a imprensa abre espaço, é porque as pessoas não vão atrás. Aí vai na votação, eu participei de um Spaces, ficou gravado, eu cobrei o senhor Nicolas e ele falou, mas porque o relatório mudou, não tem nem 24 horas. A última mudança de texto, essa de 24 horas, não mudou 1% do texto. É basicamente o mesmo texto que o Agnaldo Ribeiro tinha apresentado desde o início e que o único político desse país que realmente fez oposição à reforma tributária, abordando questões que realmente estavam no texto, foi Bolsonaro. E tá lá registrado no Atlas. Tudo que Bolsonaro falou, fez onde ele falou quando ele foi, recebeu até uma medalha na Alesp, falou na entrevista pra Jovem Pan, que tava com a camisa com a gola toda desgastada, segurando um saquinho verde, e você sabe que eu tenho boa memória, e se eu for até, eu vou achar isso daí, ou foi no mês de junho, ou foi no mês de maio. Sabe, devolvam pra população um pouco, velho, vocês são medíocres, vocês são uns bostas, sabe? Vocês deviam ter vergonha de vocês mesmos. Eu não sei como é que vocês convivem com vocês, como vocês dormem em paz diante dessa falta de ação e falta de compromisso com a população. Todos esses vídeos aí, com exceção dessa live de 1 hora, porque 1 hora é meio complicado. Mas se bem que eu acho que dá até pra baixar num formato... Se eu conseguir baixar num formato menor, porque com baixar deu 700 MB. Se eu baixar e ficar assim, abaixo de 100, eu mando lá no Telegram. Mas eu vou mandar essas paradas lá no Telegram lá pra vocês. Fechou? Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, posta lá no membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpan.com.br. O vídeo hoje ficou longo, mas acho que é necessário, né? E é isso. Nos vemos amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!